Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá. E hoje vamos falar de mais um livro santo. Hoje vamos falar do primeiro livro de Reis, hein? Primeiro livro de Reis, que é o 11º livro do Antigo Testamento. E hoje a aula tem como tema relatos acerca da monarquia dividida e a monarquia unida. Relatos acerca da monarquia unida e a monarquia dividida. Daqui a pouco vamos exortar a respeito do que é a monarquia unida e o que é a monarquia dividida. Tá bem? Então, vou aqui iniciar a nossa aula com oração para que o bom Deus possa estar nos abençoando, para que possamos fazer aqui um bom trabalho, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por mais uma manhã de domingo e estar aqui diante do Senhor para poder aqui abordar a respeito da palavra santa, a Bíblia Sagrada, e assim entender, né, a respeito dos fatos contidos neste livro santo, que é o primeiro livro de Reis, onde vamos ensinar, onde o Senhor nos ensina a respeito da obediência, e aqueles que vão contra a palavra de Deus só atrai fracasso e aflição em sua vida. Assim, Pai, peço que o Senhor me capacite para esse exercício, para essa atividade, para que assim, no abrir de minha boca, eu possa apresentar o mais correto ensinamento e que esse ensinamento reste frutífero na vida dos seus filhos, dos meus irmãos que estão a assistir essa videoaula. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá para tratar a respeito de mais um livro santo. Primeiro livro de Reis, o 11º livro do Antigo Testamento. O tema da aula, relatos acerca da monarquia unida e a monarquia dividida. Então vamos tratar a respeito, vamos lembrar a todos vocês que o Antigo Testamento é dividido em 4 blocos: livros da lei, livros históricos, livros de sabedoria e livros dos profetas, né? Hoje finalizamos o último livro do Antigo Testamento que faltava nesta modalidade de aula, tá bem? Então hoje vamos finalizar o Antigo Testamento com todos aqueles que desejarem, né, assistir as 39 videoaulas do Antigo Testamento nesta modalidade, vai estar presente aí na internet, ok? Então, por que hoje estudar o primeiro livro de Reis? O que é que tem nesse livro tão de interessante? Um livro que é composto de 22 capítulos, e neste livro aprendemos a respeito de como se deu os fatos finais da vida do rei Davi. No livro de 1 Reis, aprendemos como se deu o estabelecimento da monarquia salomônica, ou seja, como Salomão chegou ao reino, ao trono. Nesse primeiro livro de Reis, iremos aprender como se deu a queda de Salomão, que de fato no final de sua vida, na sua velhice, se tornou um apóstata, um idólatra, e se afastou de Deus. Depois vamos aprender, através desse livro, quais foram as consequências desse afastamento de Deus. Nesse mesmo livro, vamos entender porque temos o Israel como reino unido, né, que estava diante das mãos de Salomão, e o que seria o reino dividido, que de fato existe a cisão, a divisão, né, do povo israelita, nascendo então o reino do norte, né, que é também chamado de reino de Israel, cuja capital é Samaria, e depois vamos encontrar o reino do sul, também conhecido como reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, a nação israelita é dividida em duas. 10 tribos formam o reino do norte, e apenas 2 tribos, que se tornam apenas uma, que é de Judá, ficam no reino do sul, e essas dois reinos passam a praticamente ficar em constante guerra, apenas havendo aí um célebre acordo aí da família de Acabe com a família de Josafá, porque a filha de Acabe é dada em casamento para o filho de Josafá, mas isso vamos conversar lá no finalzinho desta videoaula.
Então, aqui vamos falar sobre os atos finais da vida de Davi, estabelecimento do trono de Salomão, a queda de Salomão, quais foram as consequências, o que é o reino dividido, que eu falei agora, o reino do norte, o reino do sul, ou o reino de Israel e o reino de Judá. E aqui também vamos encontrar a interseção, a indicação a respeito da vida dos profetas. Por que, de fato, temos que estudar os profetas? Porque os profetas evidenciam uma vida, uma andança equivocada por parte desses reis. E esses homens que eram inspirados, de fato, por Deus, levavam uma mensagem reveladora da palavra de Deus. Eles eram os portadores. Então, por que estudamos tanto os profetas? Porque esses profetas tinham como missão levar uma mensagem para o rei, porque o rei era o líder da nação. Então, a intenção era: o rei, olha, Deus está dizendo que você tem que andar no bom caminho, senão o seu reino vai ser destruído. Esta era a função básica de todos os profetas. E aqui vamos aprender a respeito do profeta Abiatar, profeta Zadok, profeta Aías, profeta Micaías, o grande profeta nominado presente lá no capítulo 12 do livro de 1 Reis. Então vamos falar aqui a história do profeta Elias, o seu apogeu e também o seu declínio. Vamos falar aqui como surgiu o profeta Eliseu, que é o maior profeta do segundo livro de Reis. No primeiro livro de Reis, o maior profeta se torna Elias, o maior profeta do segundo livro de Reis vai ser Eliseu. Então, é a partir desse livro, esse nascedouro, né, dessa multidão de profetas que vão ser conclamados pelo Senhor para levar essa grande mensagem para os reis, para os monarcas. Né? Esta é a grande vantagem de você estudar esse primeiro livro de Reis e assim sair por demais fortalecido na sua fé, porque aqui você vai estar diante de conteúdos enriquecedores quanto à sua caminhada cristã. Por isso que eu sempre indico para todos aqueles que eu tenho contato, rapaz, faça a leitura de Reis, que é um livro maravilhoso, com grandes histórias, com grandes palavras reveladoras por parte dos profetas, né? Então, por isso, indico a todos os irmãos que façam a sua leitura. Qual é o grande propósito, qual é a grande finalidade do livro de 1 Reis? A grande finalidade do livro de 1 Reis é contrastar, ou seja, indicar, né, a vida daqueles que andam com Deus e desde que tem uma obediência, né, a respeito dos princípios, dos estatutos, dos valores divinos apontados pela palavra de Deus ou pela própria Bíblia, vai ter, de fato, uma vida mais tranquila, uma vida, de fato, mais capacitada para poder combater as aflições do dia a dia. Do mesmo modo que é a partir desse livro de 1 Reis, que vai ensinar de forma bastante magnífica, que aqueles que recusam andar segundo os princípios de Deus vai trazer sérias consequências para si, para a nação e para a sua família. Por isso que o livro de Reis vai trazer relatos grandiosos a respeito dos monarcas. Primeiro de Salomão, depois da descendência de Roboão, depois das descendências de Jeroboão e depois, de fato, outros reis que vão interceder no reino de Israel e no reino do sul. Então, veja, aqui vai confrontar, vai afrontar essas duas formas de vida, a modo de vida, os obedientes e dos desobedientes. E, obviamente, aqueles que andam na obediência vai trazer bênção para o seu reinado. E aqueles que vão andar com a desobediência vai trazer pecado, desgraça, aflição para o seu reino, para a sua vida pessoal, para a sua descendência e para o reino. Então, a finalidade primordial do primeiro livro de Reis é essa, trazer esse confronto entre os que são os obedientes e os para os desobedientes, tá bem? Sem falar também que a finalidade do livro de Reis é que, lembremos, o primeiro livro de Reis faz parte daquele bloco de livros do Antigo Testamento que são chamados livros históricos. Então, ele tem por finalidade narrar a história do povo de Deus também, como se deu, né, a monarquia, e também justificar o porquê, no final das contas, esse povo caiu no cativeiro, lá em 586, levado cativo para a Babilônia, para viver em terra estrangeira, né, saindo da Terra Santa. Então, o primeiro livro de Reis tem essa finalidade também de demonstrar, né, o porquê aconteceu toda aquela
aquela aflição para o povo de Deus. Título, né? O título desse livro, Primeira Reis, né? O livro, de fato, vai narrar a história da monarquia. Por isso que o nome Reis. Mas, Cleiton, por que tem o nome Primeira Reis e Segunda Reis? Chama a atenção de vocês que no texto hebraico, ou no texto original, Primeira Reis e Segunda Reis era um só livro. Ou seja, a nomenclatura era Reis. Era uma história contínua, desde a morte de Davi até a morte do rei Zedequias, né? A história da invasão babilônica, levando o povo cativo, né? E lembrando aí porque o nome de Reis, né, vai ser apontado aqui para esse livro, porque refere-se à primeira palavra do primeiro livro de Reis, do capítulo 1, do verso 1, que vai apontar a respeito do reinado. Então, por isso que lá o texto hebraico, normalmente, ele pega a primeira palavra do livro e aponta como título, né? Por isso o nome Reis, né? Mas lembremos que esse livro vai narrar história de diversos reis, né? Que tiveram no trono, primeiro no reino de Israel, depois no reino de Israel e de Judá, tá bem? Mas quem fez esta divisão, já que o livro originalmente era um só, Primeira e Segunda Reis era apenas um livro, quem fez essa divisão ficou por parte da Septuaginta, né, aqueles 70 sábios que saiu da Palestina e foi para a África, né, por ordem de Ptolomeu, e fizeram aquela tradução da Bíblia hebraica para a língua, para o idioma grego, né? Então, a Septuaginta falou, pô, vai ficar muito grande, de fato, esse rolo aqui, o livro vai ficar muito grande, então vamos fazer essa divisão. Então, o intuito foi apenas facilitar a leitura e o entendimento, né? Então, a Septuaginta fez essa divisão de Primeira Reis e Segunda Reis, e a Vulgata, né, que é a tradução da Bíblia hebraica para o latim, também seguiu essa mesma metodologia, essa mesma didática para facilitar o ensino. Por isso que houve a divisão de Primeira e Segunda Reis, tá vendo? Apenas para facilitar o ensino. Mas se você ler o início do capítulo 1 do Primeira Reis até o último capítulo do Segunda Reis, você vai perceber que existe uma continuidade histórica, né? Não há uma divisão histórica, é a mesma coisa, tá? Tanto que Primeira Reis vai terminar com a história, com a morte de Acabe, Segunda Reis já vai iniciar com a história de, salvo engano, que é Acasias, que é o filho de Acabe, que cai do terraço, fica doente, aí vai ter aquela história toda de Elias visitar eles, a história, a palavra de Deus, que você não vai se curar, você vai morrer, né? Porque foi consultar profetas estrangeiros, né? Então, veja que a continuidade de Primeira Reis e Segunda Reis, a história é contínua, tá bem? Na Septuaginta, apenas para indicar, ele é considerado como o Primeira Reis é chamado de terceiro livro dos reinados. E nossa Segunda Reis é chamado de quarto livro dos reinados. Por quê? Porque a Septuaginta vai considerar 1 Samuel como o primeiro livro dos reinados, 2 Samuel, segundo livro do reinado, Primeira Reis, nosso, como terceiro livro dos reinados, e o nosso Segunda Reis como quarto livro dos reinados, dessa forma como a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Já a Vulgata é chamada de terceiro e quarto, né? Reis, né? Então, a nossa vai ser 1 Samuel, 2 Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis. Como é na Vulgata, Primeira Reis, Segunda Reis, Terceira Reis e Quarta Reis. Então, eles vão considerar Samuel como um livro de reis, porque na Bíblia hebraica era tudo um livro só, mas imagina o tamanho desse livro, porque daria aí mais quase 100 capítulos aí, só de um livro só. Então, ficaria ruim a didática, o ensino e o entendimento que ali estava presente, tá? E o que é interessante, mas por que lá na Vulgata vai considerar tanto a 1 Samuel até o segundo livro de Reis um livro só? Porque lá vamos encontrar a história do último juiz com a instituição da monarquia, que é com Saul. Então, se você ler 1 Samuel até segundo livro de Reis, você vai entender a história de toda a monarquia. Você vai entender a história desde Saul, que foi o primeiro rei, e vamos encontrar a história do último rei de Israel, ou de Judá, que é chamado de Zedequias. Então, de Saul a Zedequias, basta você ler de 1 Samuel a 2 Reis. Então, você vai entender todo o percurso histórico do povo de Deus, né? Porque é muito bom e vale a pena
ler. Agora, Cleiton, a história da monarquia somente vai estar em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nesses 4 livros? Não, não de forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas também vai fazer o relato histórico da monarquia. Só que 1 Crônica e 2 Crônica faz um recorte especial. Qual é o recorte especial do livro de Crônicas? Ele vai evidenciar apenas a monarquia do reino de Judá. Ele não vai se preocupar de traçar os fatos históricos do reino de Israel, ok? 1 e 2 Crônicas não vai falar sobre o relato dos reinos de Israel, porque os reis de Israel, todos eles foram apóstatas. E o livro de Crônicas, ele vai enfatizar os atos aqui religiosos, os atos sacerdotais, os atos dos levitas. Tanto é que no primeiro livro de Crônicas, ele vai falar, são 29 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 28, vai falar apenas de Davi. No capítulo 29, vai falar, um capítulo só vai falar sobre Salomão. Veja que a Crônicas nem se preocupa de falar sobre Saul, porque Saul, de fato, foi pecaminoso, foi todo atrapalhado. E o livro de Crônicas não, o livro de Crônicas deve enfatizar os atos eclesiásticos, os atos religiosos, e quem melhor identificou e consolidou esses atos religiosos foi o rei Davi. O rei Davi foi o que instituiu, de fato, o local de adoração, referente quando ele leva, né, a Arca da Aliança da cidade de Quiriat-Jearim para a cidade de Davi, ou a cidade de Sião, e ali ele deixa todo um projeto para a instituição do templo de Salomão, tudo escrito. Ele entrega a planta, ele entrega materiais, ele entrega a lista de levitas, a lista de sacerdotes, a lista de guarda dos templos, quais eram as atividades. Lá em Crônicas você vai aprender tudo isso. Salomão recebeu tudo isso em mãos, mas por vaidade ele simplesmente quis criar um grande templo, e aí passou 7 anos construindo o templo, mais 13 anos construindo o palácio dele, 20 anos do reinado dele, apenas construindo, o que isso se tornou enfadonho, e aí vamos entender o porquê ele escreveu Eclesiastes naquele desânimo tremendo ali, porque por vaidade, né, por apenas demonstração de poder, cometeu essa grande besteira na vida dele, né? Mas isso vamos entender daqui a pouco, quando fizermos a divisão. Então, apenas para relembrar para vocês, de 1 Samuel até 2 Reis, vamos entender todo o percurso histórico de todos os reis de Israel. De Saul a Zedequias, ok? E 1 e 2 Crônicas, 1 Crônicas vai enfatizar o reino de Davi, 2 Crônicas vai enfatizar principalmente os reis de Judá, sob uma ótica eclesiástica. Diga-se, eclesia sobre a reunião, sobre a ideia, sobre o culto religioso e a instituição dos levitas, dos sacerdotes, o trabalho no templo, essa é a ideia de Crônicas, tá bem? Que nós já apresentamos aqui. Qual o grande panorama? Bem fácil. Gênesis fala sobre criação e queda e a instituição do sistema patriarcal, bem por os pais do povo santo, né? Vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de José. O Êxodo vai falar sobre a saída do Egito, que o povo de Deus foi escravizado, porque não tinha dinheiro para pagar tributo, estava ficando muito numeroso. O livro de Levítico, né, já que o finalzinho de Êxodo, os caras no capítulo 32, cria o bezerro de ouro, então há uma necessidade de instituição do que de um local sacrossanto, e aí se institui, de fato, a tenda da revelação lá em Êxodo. Então, se tem a tenda da revelação, que vai ser o local que deve ser apresentado o sacrifício, tem que ser apresentada a lei cerimonial. Então, aí é instituído o livro de Levítico, para apresentar como deve ser feita a purificação e a santificação daquele povo, né? E já que o povo santo, o povo instituir um Deus santo, o povo também deveria ser santo. Então, por isso que o Levítico vamos aprender a respeito da purificação, expiação dos pecados e a santificação. Já em o livro de Números vai apontar o censo estabelecido de 2 gerações. A geração que foi escrava no Egito, primeiro censo. Segundo censo vai ser, já que aquela geração que era escrava no Egito
saiu do Egito, acabou blasfemando contra Deus, todos morreram. Então, o livro de Números faz um novo censo, os filhos dos escravos que morreram no deserto. Não é por isso que o Números, porque foram feitas duas contagens populacionais. Porque o livro de Deuteronômio, que vai ser o quinto livro da Bíblia, que vai fechar o chamado Pentateuco, a Torá, os livros da lei, o livro de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio são as últimas palavras, o último discurso de Moisés, admoestando, estabelecendo uma nova aliança com aquela nova geração que ia sair do deserto e iria adentrar na Terra Santa. O livro de Josué é o livro de cumprimento, também é chamado de Hexateuco, porque é o sexto livro da Bíblia, porque é naquele momento que o povo de Deus é obediente e é a partir daquele momento que eles adentram na Terra Santa, conquistam a Terra Santa e dividem a Terra Santa, né? Já o livro de Juízes, vamos ter um grande problema. O povo de Deus se afasta de Deus. E aí acaba sendo atacado, e aí passam a clamar a Deus, Deus manda um libertador. Esses libertadores são chamados de juízes, que fazem um julgamento local, né? Depois vamos encontrar o livro de Ruth, que está dentro do livro de Juízes, né? Apenas para demonstrar a respeito da genealogia do rei Davi, né? E que também apontando como aconteceu a história muito interessante de uma moabita que sai da sua terra e passa a adorar um outro Deus, um estrangeiro que acaba tendo a genealogia do Cristo Jesus. E aí desaguamos no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel também está na época dos juízes. Isso está bastante mencionado lá em 1 Samuel, capítulo 1, na época do juízo de homem e tal, da montanha de Efraim, para falar sobre a história de Elcana. E inicia logo tratando a respeito da história do maior juiz, o único personagem que reuniu três grandes incumbências em si. Ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele era também um profeta, né? Então, a primeira Samuel que julgou em todos os seus dias de vida Israel, que ele era o último juiz, ele fica com a responsabilidade de fazer a transição, né, da teocracia, que é o reino de Deus, para a monarquia, instituindo a monarquia. Tanto que Samuel vai ungir dois reis, Saul, que governou 40 anos, e vai ungir também Davi, que governou também por 40 anos. Então, 1 Samuel vai contar a história da ascensão de Saul e a queda de Saul e o estabelecimento, né, de Davi. E aí, desaguamos em 2 Samuel. Em 2 Samuel vai ser apenas os relatos da vida de um rei que é considerado modelo e representante, né? Aquele que tem um coração segundo, aquele que tem um coração segundo Deus, né? Existe um coração igual de Deus, né? Segundo um coração de fato aprovado por Deus, porque a palavra fugiu da cabeça. Em 2 Samuel vai ter os relatos da vida de Davi, né? O maior rei de Israel. Vai falar sobre como se deu seu reinado, como se deu sua queda, como de fato teve as consequências do seu pecado, e vai finalizar lá com um senso lá meio irresponsável, tentando demonstrar a sua vaidade, aí quando Deus vai afligir o povo de Deus com uma grande peste, morrendo mais de 70 mil pessoas, né? E aí finaliza o primeiro livro de Reis já apontando que Davi já estava nos seus últimos dias de vida. E aí desaguamos em 1 Reis. E 1 Reis vai contar a história do fim da vida de Davi, estabelecimento do trono de Salomão, a queda de Salomão e a divisão do reino, porque ele se tornou apóstata, né, e se afastou de Deus, tá bem? Então, aquela grande nação que não tinha guerra, que era austera, que era próspera, acabou sendo dividida, seja fisicamente, ou seja, uma parte ficou 10 tribos ficou um reino, 2 tribos ficou apenas um reino. Então, houve a divisão, tanto física quanto espiritual, tá? Qual seria o versículo-chave do livro de 1 Reis, né? Por favor, abra o livro de vocês em 1 Reis, capítulo 9, verso 4. 1 Reis, capítulo 9, verso 4 e 5. Em 1 Reis, capítulo 9, verso 4 e 5, vai dizer assim:
Se você, ele falando aqui para Salomão, né? Deus falando para Salomão. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, me serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, verso 5, 1 Reis, capítulo 9, verso 5, então eu, Deus, né, falando, cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. O que é uma coisa muito interessante. Então, logo o livro de 1 Reis, capítulo 9, verso 4 e 5, vai apontar a respeito da aliança davídica. Vai apontar o porquê Salomão continuou no templo, mesmo cometendo pecado, e porque o reino de Judá sempre foi governado pelos filhos de Davi. Porque houve uma aliança davídica. E houve uma exigência por parte de Deus, dizendo, olha, se você respeitar os meus estatutos, isso daqui, de fato, a aliança estabelecida com Davi vai ser constituída e respeitada. O que vamos aprender no livro de 1 Reis e 2 Reis, que é esse mandamento nem sempre foi respeitado, porque a maioria dos reis de Judá cometeram apostasia, salvo 5, 6 que andaram em retidão. E sendo que todos os reis do reino de Israel foram apóstatas, né? E aí, esta apostasia, houve a necessidade de remessa de inúmeros profetas, que os profetas vinham para os reis para mandar a mensagem, rapaz, se arrependam, volte para Deus, senão você vai trazer consequências nefastas para a sua vida, para a vida de sua família e para a nação. Tanto é que muitos reis não ouviam o que o profeta falava, e não só ele morria, como todos os homens de sua família eram exterminados, né? Que vamos aprender aqui com Baasa, o que aconteceu com Jeroboão, né? O que vai acontecer com a família de Acabe. Então, porque todos eles desobedeceram a palavra de Deus. Então, esta ideia da aliança estabelecida em 1 Reis, capítulo 9, né? Porque no reino de Judá foi obedecido esse mandamento, e Deus, de fato, cumpriu a palavra que deu a Davi. Quem é o destinatário desse livro? O destinatário de fato, o povo de israelita. Para que o povo de israelita pudesse entender como se deu os fatos históricos, né, como no decorrer da história se deu a constituição do povo. Também, muitos eruditos passam a apontar que o destinatário também tinha como ideia, né, comprovar o porquê aconteceu o cativeiro babilônico. Como foi que o povo de Deus chegou àquele tamanho fosso, né? Está no fundo do poço, lá numa tremenda complicação de vida. Como foi que se deu aquele processo histórico? Então, esse livro de Reis também vem explicando que o povo vem se afastando de Deus. Então, infelizmente, o cativeiro foi uma consequência, né, dos atos praticados por esse povo santo. Tá? A autoria desse livro, né? Esse livro ele não é autografado. 1 Reis, ele não tem lá indicando quem foi o autor do livro, né? Então, os eruditos passam a apontar que o provável autor tenha sido Jeremias, né? Porque quando lemos lá, passa a apontar que, no livro de Jeremias, que Jeremias intercedeu a história dele quando aconteceu o 2 Reis. Então, passa a apontar que muitos fatos históricos ele escrevia, e que, com a ajuda também de Baruque, né? Mas muitos outros eruditos passam a apontar que ele não poderia escrever, porque os acontecimentos finais do livro de 2 Reis, né, já que era um único livro, 1º e 2 Reis, se deu apontando acontecimentos na Babilônia. E Jeremias não foi levado cativo para a Babilônia. Por mais que o rei Nabucodonosor disse para ele, olha, você é o cara aí que estão me dizendo que você fez um bocado de profecia, então venha para o meu reino aqui que eu vou lhe dar tudo que você quiser. Ele disse, não vou ficar aqui mesmo. Tal. E Jeremias depois foi levado cativo, obrigado para o reino do Egito. Então, muitos eruditos vão perguntar, como é que ele poderia escrever sobre o livro, sobre os acontecimentos apontados em 2 Reis, no finalzinho? Acontecimentos que se deram lá na Babilônia, como é que ele podia ter conhecimento se ele não estava lá? Então, aí alguns eruditos passam a apontar que algum profeta, já que 1 e 2 Reis evidenciam por demais a vida dos profetas,
né? O ministério dos profetas é muito destacado em 1ª e 2ª Reis. Então, provavelmente, um profeta inominado, um profeta que nós não temos nome, que não foi revelado pelo Senhor, foi ele que escreveu esse livro, porque ele foi exilado, né, de Israel para a Babilônia, né? Então, tem essa indicação, o que eu também acredito também nessa ideia que um profeta, já que tinha escolas de profetas, né, nesse tempo, né, de 1ª e 2ª Reis, então provavelmente algum desses profetas deve ter escrito este livro, mas não tem indicação aqui, tá? A datação, né, a datação desse livro, ele vai percorrer de 1010, são fatos históricos de 1010 até 853, quando morre Acabe, né? Então, assim, porque assim, deixa eu tentar reorganizar minhas ideias. A datação desse livro, ele tem um percurso histórico, né, de quase 150 anos, né? Então, uma pessoa só provavelmente não vem indicar. Por quê? Davi se torna rei por volta de 1010 a.C. Salomão se torna rei por volta de 970, né? O templo é construído em 959. O reino é dividido em 930. Asa se torna rei em 910. Elias começa o seu reinado em 875. Acabe se torna rei em 874. Josafá em 872. Ben-Hadad ataca Samaria em 857 e Acabe morre em 853. Então, de quando Salomão se torna rei, 970, para a morte de Acabe, há um percurso aí, mais ou menos de 50, 80, 90 anos, mais ou menos, né? Então, provavelmente, esse livro deve ter sido escrito lá por volta de 850, né? Mais ou menos. Se ele foi escrito à época, né? De 861, 838, então fica meio que incerto, né? Como a maioria dos eruditos passam a contar que esse livro foi escrito no cativeiro, já que a queda de Jerusalém se deu em 586, né? Muitos apontam que se deu aí por volta aí de uns 20 anos, mais ou menos, após a queda de Jerusalém. Mas, infelizmente, não temos um registro concreto a respeito disso, né? Mas como o livro de 1ª e 2ª Reis passa a apontar terminologias, exemplo, consta no texto que isso aconteceu até hoje, né? Conforme vai estar em 1ª Reis, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 20, capítulo 10, capítulo 12, 2ª Reis, capítulo 2, 8, 14, 16, 17 e 21, tem alguns relatos que eles dizem, esse fato aconteceu de tal maneira e isso está presente até hoje. Então, dá a entender que o livro foi escrito lá no finalzinho do cativeiro, no início ao final do cativeiro. Como o povo de Deus passou 70 anos na Babilônia, então foi nesse percurso entre 561 e 538. Tá bem? Lembrando que esse livro adotou como fonte outros livros que nós não temos hoje, né? O livro vai apontar que ele tomou como base registro da história de Salomão, vamos encontrar em 1ª Reis, capítulo 11, vai falar sobre registro histórico dos reis de Israel, 1ª Reis 14, 15, 16, 2ª Reis, capítulo 1, 10, 13, 14, 15, e aí, subsequente, ele vai dizer que existia um livro que falava o registro histórico dos livros de reis de Israel, e também que tinha outro livro chamado de registro histórico do rei de Judá, que nós não temos, né? São livros não canonizados, que não foram encontrados. Então, o livro de Reis é uma compilação de outro livro que já existia. O livro que falava a história de Salomão, o livro que falava da história dos reis de Israel, e outro livro que falava das histórias do rei de Judá. Então, houve uma compilação de 3 outros livros. O cara leu 3 outros livros e fez esse livro aqui de 1ª Reis. Tá bem? Principais personagens. Davi, né, que é o principal rei, né, o monarca do rei de Israel, e ele que designa o seu filho Salomão como próximo rei a governar, basta ler
1 Reis, capítulo 1 a capítulo 2. Salomão, né, que é esse é o terceiro monarca de Israel, porque o primeiro é Saul, o segundo é Salomão, o primeiro é Saul, depois é Davi, e o terceiro é Salomão, né? Salomão, que é filho de Betseba, né? Betseba que fez parte daquele grande escândalo lá em 2 Samuel, que ocasionou também grande desgraça, né, para o povo de Deus, porque Davi foi assolado pela própria família, não só chamando a atenção que não que é Betseba que foi a culpada, né, mas obviamente ela juntamente com Davi, né, porque cometeu adultério e Davi depois matou um inocente que era Urias, o Eteu, tá bem? Outro grande personagem, vamos encontrar Salomão, ou Roboão, que é foi o rei que sucedeu Salomão. Era o filho mais velho de Salomão, filho de uma amonita, né? E a partir dos seus atos perversos, levou também à divisão do reino, né? O reino de Israel, dividido em dois reinos, né? A partir da irresponsabilidade do filho de Salomão, que não quis baixar a tributação ao povo de Israel, e disse assim, não, se meu pai tributava X valor, vou duplicar, vou piorar a situação. Então o povo de Deus disse, então beleza, então, manda aí seu oficial que vai ver. Quando ele mandou o oficial, os caras mataram o oficial, ele saiu correndo para ajudar, e aí houve o grande golpe, né, civil, porque 10 tribos diz, a partir de agora nós não vamos falar mais com esse responsável, né, porque quando o povo pede que ele baixe a tributação e diminua, né, os trabalhos dos escravos, ele simplesmente vai consultar os anciãos, os mais velhos, os anciãos dizem, não, obedeça, aqui você vai reinar. Mas ele vai escutar os amigos de infância, que são jovens, diz que nada, vamos espancar, vamos dar mais tributação e vamos escravizar ainda mais. E aí ocorre a divisão do reino, porque esse erro dele foi provocado por Deus, porque Deus que endureceu o entendimento dele e seguisse os amigos de infância. Né? Isso segundo a própria palavra de Deus aponta. Conforme lá em 1 Reis, capítulo 12. Bem, outro grande personagem vamos encontrar Jeroboão, que é o rei perverso das 10 tribos. Ele, que era serviçal de Salomão, né, é aclamado por Deus por meio do profeta Aías, que tira a capa nova, tira 10 pedaços da ele, fica só com um, dizendo para ele que ele iria comandar 10 tribos de Israel. E é ele que é o irresponsável, que relembra a história do bezerro de ouro presente no capítulo 32 do livro de Êxodo, e também constrói 2 altares, né, idólatras, e também cria lá um touro de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, tá bem? Para impedir que o povo de Deus desça nem suba para outro lugar, tá? E também designa sacerdotes não levitas. A história de Jeroboão vai estar presente do capítulo 11 ao capítulo 14. Outro grande personagem nessa história, vamos encontrar Elias, né? O maior profeta do capítulo do primeiro livro de Reis, que vai realizar atos extraordinários de fé contra os profetas de Baal. Sua história vai estar presente do capítulo 17 ao capítulo 19, tá? Depois vamos encontrar o rei Acabe, o rei muito louco, o 8º rei de Israel, considerado o rei mais perverso da história de Israel, e praticou mais iniquidade do que qualquer os seus antecessores. Sua história vai estar presente no capítulo 16 a 17, 18 a 19, 20 e 22. Depois vamos encontrar outro personagem bastante interessante, que é Jezabel, né? Uma rainha sidônia, porque Acabe, ao invés de se casar com a israelita, diz, não, vamos fazer um acordo aqui diplomático para que aumente o meu reinado. Vai lá e se casa com uma rainha dos Sidônios, uma rainha fenícia, para aumentar, para amplificar o seu reinado, né, o seu comércio, né, também ampliando até as margens marítimas, né, de Sidom. E aí se casa com Jezabel, uma rainha apóstata, é a primeira a promover a adoração de Baal para os israelitas. A história dela também vai estar no capítulo 16, 18, 19 e 21, tá? Principais doutrinas desse livro de 1 Reis. Fica bastante claro que Deus castiga as nações apóstatas. Aqui Deus vai derrotar os filisteus, aqui Deus vai derrotar os sírios, aqui Deus vai derrotar os israelitas que tentam destruir o povo de Judá, e é bastante interessante que vai estar presente essa história, né? Sem falar que no capítulo 9, ainda quando Salomão
vence, ele de fato escraviza as nações apóstatas. Profecias cumpridas, né? Tudo aquilo que foi indicado pelos profetas foi cumprido, né? Isso vai acontecer de forma bastante recorrente, os profetas dizendo, rapaz, siga os princípios e as determinações de Deus, porque senão você vai trazer desgraça para você, para sua família e para o reino. E era muito claro quando esses reis não aceitavam essas determinações divinas, e aí continuavam a pecar, e aí a desgraça vinha à casa dele, tá? E também a nação. Também Deus é fiel à sua aliança davídica, a aliança que ele fez com Davi, disse, ó, Davi, sempre terá um descendente seu a reinar e a viver. Tanto é que todos os descendentes, né, de Davi reinaram no Reino do Sul, no Reino de Judá, né? Alguns deles foram apóstatas, outros, salvo engano, 5 ou foram 6 de 20, né, não cometeram a apostasia e a idolatria, tá? E daí, a partir desta ideia que eu tenho, chegamos no esboço do livro. E como esboçar o livro de Primeira Reis? Esboçar o livro de Primeira Reis é muito fácil. Você tem que dividir o livro em duas partes. Uma parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, vai falar sobre o Reino Unido. Por que o Reino Unido? Porque o reino de toda a nação israelita estava na mão de apenas um rei. O Reino Unido foi representado por 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão. Apesar que no decorrer da história teve algumas divisões, mas foi rapidamente reunida na mão de um monarca só. Então, um rei só reinou sobre toda a nação israelita. Saul, Davi e Salomão. Isso vamos encontrar a história de Saul e Davi, 1ª e 2ª Samuel. 1ª Reis vai falar sobre o reinado de Salomão e o reino dividido. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 do primeiro livro de Reis, vai tratar sobre a história de Salomão. Do capítulo 12 ao capítulo 22, vamos tratar sobre o reino dividido. Por quê? Quando Salomão comete apostasia, abandona Deus, constrói altares para adoração do Deus Moabita, Amonita e dos Sidônios, o que acontece? Deus diz, então, beleza, já que você vai descumprir a aliança que eu fiz com Davi e, de fato, você vai cometer apostasia, o reino vai ser dividido. Apenas o seu sucessor vai ficar com o reino chamado de Judá, que é chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e as outras 10 tribos vai ser dado para o seu serviçal, para o seu empregado chamado Jeroboão, e aí essas 10 tribos vão ser chamadas de Reino de Israel, né, ou Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Então, 1º capítulo ao 11, Reino Unido, tudo na mão de Salomão. No capítulo 11 ele comete apostasia, beleza. Capítulo 12 ao capítulo 22, né, vai tratar sobre essa divisão de reino e vai falar sobre a sucessão monárquica no Reino do Norte e no Reino do Sul, a sucessão de um bocado de reis, rei bom e rei ruim, vai de fato fazer esta mistura, né? Então, para que passemos agora a analisar cada capítulo, vamos apenas relembrar. Capítulo 1 ao capítulo 11, Reino Unido. Capítulo 12 ao capítulo 22, Reino Dividido. Tá bem? Então, vamos agora fazer a análise individual de cada capítulo para que fique um pouco fazendo apenas uma síntese, né, do que está presente em cada capítulo. No capítulo 1, que faça um recorte nas suas anotações ou na sua Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 2, a Bíblia vai relatar a ascensão de Salomão, como Salomão chegou ao trono. E para que esse homem chegasse ao trono, esse homem matou muita gente, né? Ele não foi lá, você foi escolhido e você vai ficar de boa. Ele teve que dar praticamente um golpe militar. Ele teve que matar o irmão, ele teve que matar o maior comandante do exército de Davi, ele teve que matar os desafetos de Davi, ele teve que expulsar sacerdote, ele fez um trabalhozinho de sangue bastante interessante, que vai estar presente aí no capítulo 1 e capítulo 2, tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, já lembrando, a vida de Salomão é do capítulo 1 ao capítulo 11.
Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, vai ser como foi que ele chegou no reinado. Como foi que ele chegou no reinado? No capítulo 1, vai dizer que Davi já estava muito velho. E por Davi estar muito velho, né, foi convocada uma sunamita, né? Lembra lá da terra de Suné, aquela mulher que não tinha um filho e fez uma construção puxadinho e botou Eliseu lá para morar? Apesar que Eliseu vai ser quase um século depois, né? Mas eles vão nessa terra de sunamita e pegam uma mulher muito bonita, muito formosa. Essa mulher fica morando com Davi apenas para esquentar ele, né? Apenas para aquecê-lo. Mas o primeiro livro de Reis faz esse recorte a respeito dessa sunamita porque ela é muito importante para apontar os desdobramentos da história da monarquia, como Salomão chegou ao trono, porque é por causa dela que o irmão Salomão assassina o irmão, né? Então vai dizer que Davi já estava muito velho, já não estava reinando muito bem, e aí teve que contratar essa menina de sunamita para ficar com Davi na cama, para aquecê-lo, e tal, tal, tal. Só que, como é que Segunda Reis vai terminar no capítulo final? O filho mais velho de Davi estupra a irmã, seu irmão, que era o segundo mais velho, mata Aminon e fica Absalão reinando. Absalão tenta matar Davi, Absalão morre, porque Joabe vai espetar ele com a lança, né? Espetou ele totalmente. E aí tem-se que a ideia primordial é que a ideia do reinado é que o monarca deve ser sucedido pelo filho mais velho. O filho mais velho tem que ficar no lugar do rei. E quem era o filho mais velho de Davi naquele momento? Era um homem chamado Adonias. E o capítulo 1 vai dizer que Adonias era um homem muito bonito e era um homem que jamais havia sido repreendido por Davi. E era um homem que queria ser muito rei e que era respeitado por todos. Então era um homem mais velho e aprovado pelo pai. E o pai já estava numa velhice muito avançada e não tinha condições de reinar. Então o que Adonias faz? Vou proclamar rei para tomar conta de Israel. Só que Adonias não consultou Deus. E aí Adonias convida 3 sujeitos para ajudar ele. Ele convida Joabe, que era o maior comandante do exército de Davi. Ele convida Abiatar, o sacerdote. Abiatar, que se você ler lá, 2 Samuel, foi responsável por ajudar Davi na fuga contra Saul, foi ele que levou o efode para Davi, ele que era da turma, ele era da família de Eli, era um dos principais sacerdotes da época de Davi, e vai também pedir ajuda de Jonatas, que é filho de Abiatar. Então ficou Adonias, Abiatar e Joabe, né, um cara muito forte. Só que ele se autoproclama rei e não convida outros personagens importantes naquele momento. Ele não vai combinar Zadok, que era um grande sacerdote igual a Abiatar. Ele não vai convidar Benaías, que era um dos 30 valentes de Davi. Ele não vai convidar Natã, que era o profeta. Ele não vai convidar os guarda-costas de Davi. Então fica um grupo de um lado dissidente e um grupo que ele escolhe para ficar como reinado. E o que acontece? Natã, que é muito inteligente, que sabia da história de Davi com Batseba, foi ele que levou aquela história das 2 ovelhas, homem rico, homem pobre, tá? E Davi, esse homem tem que morrer, esse homem é você vai ter problema, você vai ter consequências na sua família. E naquele momento, por meio de Natã, Deus disse a Natã para falar a Davi, olha, seu filho vai morrer, o filho do seu adultério, o filho que ele teve com Batseba morreu, mas o próximo filho iria o quê? Reinar em Israel. Como Natã sabia disso, disse, Adonias não pode ser rei. Natã procura Batseba e fala, fale para Davi que Adonias está querendo dar um golpe. E Batseba fala com Davi, Davi diz, opa, Adonias não pode ser rei. Por mais que Adonias seja o meu filho mais velho, mas eu prometi a Batseba, jurei em nome de Deus, que o filho que nós teríamos seria rei de Israel, que seria Salomão. E aí Davi acaba fazendo o quê? Davi acaba chamando Zadok, chamando Natã, chamando sua guarda, chamando todos os seus funcionários, coloca Salomão em sua bula e sai pela cidade dizendo, este é o novo rei. Quando isso acontece,
Adonias sabe dessa situação e foge para o templo e fica segurando lá na ponta do altar. Isso finaliza no capítulo 1. No capítulo 2 é o capítulo de sangue. Porque Salomão diz, para que eu governe, eu vou ter que limpar aqui esse governo. E aí o próprio Davi diz, meu irmão, Salomão, depois que já foi proclamado rei no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, capítulo 2, Davi dá uma demonstração a Salomão, siga o que Deus manda, né, seja corajoso, seja homem, siga o estatuto de Deus, mas Davi fala para Salomão, eu preciso que você faça alguns acertos de conta. Davi pede que Salomão fizesse uma limpa no seu governo, para que o governo governasse com tranquilidade. E Davi faz 3 pedidos. Davi fala, olha, não deixe que Joabe fique impune. E lá em 2 Samuel, quando a guerra acabou, em tempo de paz, ele matou 2 inocentes. Ele matou 2 comandantes do exército. Ele matou Abner, que era sobrinho de Saul, e ele matou também Amasa, que era primo de Joabe, que ficou no lugar dele. Ele, por raiva, foi lá e matou Amasa. Que nós já falamos lá no capítulo, lá em 2 Samuel. E o segundo, os outros 2 pedidos de Davi, ou desculpa, o primeiro pedido de Davi era o Salomão, mate Joabe. Mesmo ele tendo sido meu comandante do exército, esse homem é muito sanguinário, e como ele matou 2 inocentes em tempo de paz, eu estou levando as consequências desse ato, porque eu não tive coragem de matá-lo. Porque o momento político para Davi ali não poderia criar uma grande instabilidade no seu governo. Ele falou, não vou matar Joabe agora, meu principal comandante, o cara que me ajudou muito para que eu chegasse até aqui, porque eu vou criar a estabilidade do meu governo. Mas você agora que é um novo governo, mate esse cara, porque senão essas consequências dele ter matado inocente vai levar para a nossa família. Joabe. Segundo, ajude Barzilai. Porque quando Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão, Barzilai levou todos os mantimentos para Davi, ajudou ele, dando comida, dando mantimento, local seguro, ajudou quanto à questão do exército, levou as informações do reino de Absalão para Davi. Então, Davi fez esse pedido de ajuda de Barzilai. O terceiro que Davi falou, tem um cara que quando eu estava fugindo de Absalão, quando eu passei lá pela cidade de Buarim, lá na tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é a tribo de Saul, né? Então, um cara da família de Saul começou a me amaldiçoar, como se eu fosse um cachorro, jogando pedra, dizendo que eu tinha que morrer, que eu era um miserável. E Davi, quando fugiu de Absalão, e depois que Absalão fosse morto, quando voltou para atravessar o Rio Jordão, esse cara se ajoelhou para Davi, Simei, um cara chamado Simei. E aí Davi, o que falou para ele? Não, eu vou jurar por Deus que eu não vou lhe matar. Mas Davi fez esse juramento que não podia matá-lo naquele momento. Porque naquele momento que Davi estava voltando para a morte de Absalão, Israel ficou sem rei. Então Davi não poderia também criar um novo instabilidade, matar um benjamita, e aí ia ter um grande problema. Davi, então, beleza, irmão, vou jurar por Deus que não vou te matar. Mas como Davi já estava ficando velho, Davi disse, olha, eu jurei que eu não ia matar, mas você, né, pratique um ato com inteligência e faça justiça contra esse cara que me amaldiçoou de uma forma perversa. E aí, Joabe tinha na conta um benefício que ele tinha que fazer a Barzilai, que ele cumpriu, matar Joabe, se livrar de Simei e matar seu irmão Adonias, que ele também disse, esse cara vai me trazer problema. Porque no capítulo 1 ele disse, Adonias, se você for homem e cumprir a palavra, eu não vou te matar. Mas aconteceu alguns fatos. No capítulo 2 vai dizer que Adonias não tinha o que fazer, volta, visita Betseba e pede aquela bisaca, aquela moça muito formosa, que tomou conta de Davi e tal, para que Salomão desse ela em casamento. Só que provavelmente essa Abisaque, ela era de família nobre, provavelmente, né? E era de uma família muito importante lá de Sunem. E aí esse pedido não soou muito bem para Salomão. Salomão disse, como é que eu vou casar esse meu irmão com essa moça? Provavelmente ele entendeu que o irmão Adonias estava querendo fazer um levante militar. E aí Salomão manda matar o próprio irmão lá na tenda da revelação, porque quando Adonias soube que Salomão iria matá-lo, ele foge para a tenda da revelação e fica lá segurando, né, a ponta do altar, e depois Salomão manda tirar, e o próprio Benaías mata Adonias lá, retirando ele da tenda da revelação e matando, né? Desculpe, Adonias não estava na tenda da revelação, não.
Na tenda da revelação está no capítulo 1, quando Salomão foi para o templo, ele foi para a tenda da revelação e Salomão chamou ele e disse, olha, se você for homem, cumprir a palavra, não criar problema, eu não vou te matar. No capítulo 2, ele pede a Batseba para casar com Abisaque. Salomão, de forma alguma, de duas, ou a menina já estava servindo no palácio de Salomão, e como ele era muito mulherengo, ele entendeu que era um desatino, um desrespeito, mandou matar o irmão, tá? Outro que Salomão decidiu se vingar, matou o irmão. Depois ele vai se livrar do sacerdote Abiatar, aquele que ajudou Adonias no capítulo 1, né? Então ele diz, Abiatar, não vou te matar, você merecia morrer, mas como você ajudou meu irmão, você fez o trabalho lá com a Arca da Aliança, basta ler 1 Samuel capítulo 22 e 2 Samuel capítulo 15, você foi responsável pela Arca da Aliança, por causa disso, você está banido aqui de Jerusalém, você pode voltar para sua terra. E lembrando, fazendo um recorte, Abiatar vai fugir para Anatote. E quem que era da terra de Anatote? Jeremias, não? Então, provavelmente, Jeremias era da família de Abiatar, esse sacerdote que foi afugentado de Jerusalém. E lembremos também que lá em Anatote, essa própria família de Jeremias tentou matá-lo por causa das profecias, né? Outro que Salomão tenta fazer a limpa vai ser Joabe. Joabe foge para a tenda da revelação, fica segurando a ponta do altar, mas aí Salomão manda Benaías atacá-lo no própria tenda da revelação, pouco importa, ele estava lá na presença de Deus, matou Joabe, mesmo ele tendo sido comandante de Davi, ajudado Davi em muitas oportunidades. O quarto que Salomão se livrou com sangue foi o Simeu, que amaldiçoou Davi em Baurim, né? A história de Simei basta ler de 2 Samuel capítulo 16 a partir do verso 5, né? E Salomão vai se livrar dele da seguinte maneira, olha, eu te queria matar, mas meu pai jurou que não iria te matar. Você vai construir uma casa aqui em Jerusalém, você não pode sair. Mas aí, 2 escravos de Simei, 3 anos depois dele morando em Jerusalém, fogem para uma cidade filistea. E aí Simei, de vez em pedir autorização de Salomão para ir buscar o seu escravo, pega e vai buscar os seus escravos na terra filistea. Quando ele volta, algum fofoqueiro, quando ele diz, rapaz, Simei saiu. E aí Salomão diz, ó, você mesmo acabou provocando a sua morte, porque disse para você, não podia sair de Jerusalém, como você saiu, agora você vai morrer. E o interessante é que a própria Bíblia vai falar que depois que ele fez essa limpa, ele voltou a prosperar. O reino dele prosperou porque todos os inimigos do reino, quais foram eles? Joabe, Adonias, Simei e Abiatar, não criaram resistência. Então, ele fez a limpa interna, com sangue, matando gente, tudo certinho, dando um golpe de Estado, mas segundo a determinação de Deus, e passou a governar. Essa é a história toda do capítulo 2, quando Salomão chegou ao trono. No capítulo 3, você tem que entender como a história de Salomão já foi um confronto às leis de Deus. Porque em Deuteronômio capítulo 17, ele vai dizer que o rei deveria ser indicado. Moisés, lá em Deuteronômio 17, vai dizer que o rei ele deveria ser o escolhido de Deus, da tribo de um dos israelitas, não podia comprar cavalos, ou seja, ter muito poder bélico, não podia, pior ainda, fazer acordo com o Egito, ou comprar cavalos do Egito, não ter muita prata nem ouro, e nem poderia casar-se com mulher estrangeira. Então, eram 6 requisitos. E Salomão quebrou 4 deles. Salomão casou com mulher estrangeira, Salomão acumulou muito ouro e muita prata, Salomão comprou muitos cavalos, e Salomão fez acordo com os egípcios. Então, ele quebrou a aliança, tudo aquilo que o rei não poderia cometer, presente em Deuteronômio, capítulo 17, vai constar na história de Salomão. E aí, isso provocou, obviamente, a vaidade, isso provocou o afastamento de Deus, isso provocou consequências nefastas para todo o povo. Então, basta ler Deuteronômio, capítulo 17, e ler a história de Salomão, que ele veio descumprindo tudo que já estava previsto na lei. Então, vamos lá o que aconteceu no capítulo 3. No capítulo 3, assim que ele se tornou rei, o que é que esse cara tem? Esse cara tem sede por poder. Esse cara se casa com a filha de Faraó. Ele se casa com a filha do rei do Egito, logo no capítulo 3, no verso 1, já quebrando tudo que estava estabelecido em Deuteronômio capítulo 17, trazendo desgraça
para todo Israel, para a vida dele. Tá bem? Depois, diz que ele foi para Gibeão, porque lá tinha um altar muito bonito. É quando ele tem um sonho, ele pede a Deus: ó, Deus, sou muito novo, sou muito jovem, não tenho sabedoria para governar. E Deus acha muito interessante, né, uma forma, por ele não ter pedido riqueza, nem honra. E aí, de fato, não, você vai ter sabedoria, mas você também vai ter honra, você também vai ter riqueza. Essa é toda a história dele. E no capítulo 3, já demonstrando e comprovando que a fama dele foi gigantesca, ele julga as duas causas das prostitutas para aqueles dois filhos: corta do meio, mulher, não, mata o meu filho, não, vai dar ela. Ele diz: não, você é a mãe, entrega a criança, e a fama de um homem sábio foi alavancada. No capítulo 4, de novo, se no capítulo 3 ele confrontou Deuteronômio 17, ele casou e fez acordo com o rei do Egito, no capítulo 4 vai ser diferente, porque no capítulo 4 vai apontar que ele teve muitos cavalos e ele comprou muitos instrumentos de guerra. Por que o rei não podia ter cavalos, ouro e prata e muitos carros de guerra? Porque as vitórias de qualquer rei de Israel não era por força humana, era por força sobrenatural, era por força religiosa, a intercessão de Deus, e Deus deixava isso muito claro. Isso resta muito escancarado quando Josué venceu todos os reis do sul e o que do reino do norte, e quando ele vence e pega todos os despojos de guerra, pega os cavalos e os carros de guerra, Deus manda já retar os cavalos. Você não vai ficar com os cavalos. Você vai alejar todos os cavalos porque você não o utiliza, porque é pela força humana, né? Essa é a grande proposta. A história de Gideão: eu vou com mais de 30 mil homens, e aí foi tirando, deixou apenas 300 para vencer 120 mil homens, para comprovar que não foi por força humana. Então, essa é a ideia de Deuteronômio 17, para trazer a história de Salomão. Mas Salomão não, Salomão quis criar muita riqueza e muito poder bélico. E no capítulo 4, vai apontar o príncipe Salomão, o rei Salomão e a grandeza do seu reino, vai dizer que ele viveu com muita segurança, sem guerra no seu reinado, vai falar sobre a sabedoria de Salomão, que ele criou 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções, que ele sabia de tudo, sobre peixes, animais, pássaros, e o mundo inteiro soube de sua sabedoria. No capítulo 5, vai falar sobre os preparativos para a construção do templo. Chama atenção para você. Primeira Reis não faz um recorte de como se deu esses preparativos para a construção do templo. O recorte que foi Davi que ajudou. Porque esse preparativo da construção do templo dá a ideia que só foi Salomão. Mas não. Se você lê em 1 Crônicas, do capítulo 22 ao capítulo 28, Davi fez todo o preparativo para a construção do templo. Foi Davi que deu a planta. Foi Davi que deu os materiais. Foi Davi que instituiu o serviço dos levitas, dos sacerdotes, dos guardas do templo, escala, deu tudo para Salomão. Agora, Salomão, com sua vaidade, com sua arrogância, fez um templo 10 vezes maior. E teve inúmeras, né, construção de ouro, de prata, de bronze, coisas desnecessárias. Isso não foi exigido por Deus. Foi uma coisa pessoal. Por isso, quando lemos Eclesiastes, tudo é vaidade, consegui tudo debaixo do céu e nada valeu a pena. Claro! De 40 anos de reinado, o cara passou 20 anos construindo. Pense o tamanho do peso disso nas costas dele. Teve que escravizar o povo, tributar, e isso trouxe consequências, né? Então, no capítulo 5, vai trazer os preparativos para a construção do templo. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro, ou seja, a fama dele internacional era muito grande. Então, esse Irão de Tiro mandou para ele cedros do Líbano, pinheiros, tudo de alta qualidade. Ele apenas dava alimentação aos seus operários, né? Depois vai dizer que Salomão convocou todo o povo de Israel, e onde vamos encontrar o problema lá no capítulo 12, e ele convocou para trabalhos forçados. Ele fazia um grupo de 30 mil trabalhadores. Agora, como é que ele fazia esses 30 mil? 10 mil. Desses 30 mil, ele fez 3 grupos de 10. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Total 30 mil. Enquanto 10 mil trabalhava, 20 mil descansava. E aí fazia uma rotatividade. Você trabalhava 10 mil, 20 mil descansava. Então, esses 10 mil iam descansar, os 10 mil vinham trabalhar. E aí, o povo se indignou, porque ele escravizava, ele tributava, e aí foi uma questão muito complicada. Tá? Então, desses 30 mil, 10 mil ficavam trabalhando um mês e folgava 2.
né? Trabalhava um mês e folgava 2 meses. E aí, sucessivamente, em forma de escala. Tá. No capítulo 6, vai apontar que, a partir de 430 anos da saída do Egito, inicia a construção do templo. E que Salomão passou 7 anos para construir o templo de Salomão. Tá? Então, porque ele construiu um templo grandioso, muito maior do que a planta que Davi mandou. Porque Davi queria, lembremos, né, que Davi tentou construir o templo, lá, se não me engano, em 2 Samuel capítulo 9. Mas Deus disse, não, você não pode construir o templo. E a justificativa porque Davi não pôde construir o templo está em 1 Crônicas, capítulo 22, porque diz que ele tinha a mão muito sanguinária, e ele já deveria descansar ali, curtir um pouco o reinado, porque essa incumbência ficaria para o filho dele. Tá? Então, no capítulo 6, inicia a edificação do templo, né? Ele passa 7 anos para construir. No capítulo 7, depois de terminar o templo, o cara fica 13 anos construindo o próprio palácio dele, né? Ele também constrói diversas obras também do templo ao redor, trazendo artifício, né? Que era um camarada que tinha um pai que era de Tiro, mas a mãe era da tribo de Naphtali, o cara era um artifício em bronze, e aí é o cara que faz aquelas 2 colunas de bronze gigantescas na frente do templo dele. No capítulo 8, vai tratar a respeito da dedicação do templo. Salomão aproveita a festa das barracas, a festa de Sucote, então quando todos os líderes e chefes de Israel estão lá, ele chama para apontar como se daria a retirada da Arca da Aliança da cidade de Davi, lá em Sião, para o templo que foi construído. E aí os sacerdotes saíram, quando o sacerdote terminou de colocar a Arca da Aliança no templo, vem a nuvem do Senhor, e aí um grande ato de glória, muito melhor explicado lá salvo engano, vamos encontrar em 2 Crônicas, a partir do capítulo 1 ao capítulo 4, né? E aí, no capítulo 6, 8, vai ter narrativas lindas de Salomão. Porque Salomão fala ao povo, Salomão ora para o povo e Salomão abençoa o povo. E a partir desses 3 atos de Salomão no capítulo 8, no capítulo 9, né, vai ter a segunda aparição de Deus para Salomão, porque a primeira foi lá em Gibeão, naquele altar que ele pede sabedoria, Deus, não, vou dar sabedoria, mas me dá honra e riqueza. No capítulo 9, Deus de novo aparece, a segunda aparição para Salomão, e ele simplesmente vai fazer uma aparição, né? Deus vai apontar dizendo para ele, ó, seja obediente, se for obediente, você vai ser próximo. Se você me negar, de fato, eu vou trazer miséria para você e para todo o povo. E é justamente nesse capítulo 9, em que Irão, que deu todo o cedro para Salomão construir o templo, Salomão diz assim, ó, vou lhe dar 20 cidades da Galileia. Aí Irão diz assim, tudo bem, vamos lá ver, quando Irão vai ver essa cidade da Galileia, Irão fica irado, diz assim, rapaz, é isso aqui que tu vai me dar mesmo, irmão? Porque Irão disse que era uma porcaria, né? Tanto é que essa região, a Galileia, é chamada de Cabu, e Cabu, no melhor do hebraico, é similar a Keval. Keval quer dizer o mesmo que nada. Por isso aquela história do Novo Testamento, existe algo de bom lá na Galileia, porque de fato é uma região bastante destruída e meio complicada, né? E por que isso? Que é uma terra também de pagão, o local onde Cristo mais pregou, é chamada de Galileia das Nações, porque é a parte norte da terra de Israel, onde tem contato com Tiro, com Sidom, com a Síria, com a Mesopotâmia, com os Moabitas, com os Amonitas, com os Edomitas, então é tudo na parte norte. Por isso que é chamada de Galileia das Nações, porque existe muita interferência de outros povos nessa região. E isso é considerado como impuro, né, para aqueles que estavam na parte sul do povo israelita. Já no capítulo 10, vamos encontrar outro confronto com Deuteronômio 17, que é a comprovação que Salomão acumula muita riqueza, né? Muito ouro, muita prata. O cara tinha tanta prata que era incontável. O bronze nem se falava, porque naquele tempo não tinha tanto valor. Então o cara pegava muito ouro. Muito interessante, né? No capítulo 10 ainda, vamos encontrar a história da rainha de Sabá, uma rainha africana, provavelmente etíope, que foi visitar Salomão, né? E lá ela fica bestificada com tamanho conhecimento.
né, que inclusive essa rainha Sabá é até mencionada lá em Mateus capítulo 12, verso 42, que Cristo tira onda para os fariseus, ó, no dia do juízo final, a rainha Sabá vai se levantar, viu, e vai acusar vocês, porque ela, diante da identificação de grande sabedoria, ela reverenciou, e vocês aqui, diante do homem que é mais importante do que Salomão, mais sábio do que Salomão, filho de Deus, vocês ainda assim não me reverencia, né? Então, essa ideia é bastante interessante lá em Mateus, capítulo 12, fazendo referência a essa história magnífica da rainha de Sabá que foi visitar Salomão. Muitos vão contar que Salomão e a rainha de Sabá teve um filho, e o filho acabou governando a Etiópia e tal. Inclusive, tem registro lá de alguns eruditos lá desta, tá? No finalzinho do capítulo 10, vai falar sobre as riquezas de Salomão, ele importava cavalo. O que eu gosto muito do capítulo 10 vai apontar que ele importava cavalos do Egito. Isso vai de encontro clara e expressamente em Deuteronômio, capítulo 17. Então, veja que a narrativa do reinado desse cara é automaticamente dito contra a palavra de Deus. Então, não poderia dar certo. Tanto é que no capítulo 11, que é o capítulo que fecha a história de Salomão, vai dizer que ele praticou idolatria, que ele amou muitas mulheres, casou-se com a filha de Faraó, com mulheres etéias, moabitas, edomitas, amonitas, sidônias. Então, o cara tinha muita mulheres, né, com mulheres estrangeiras. 700 princesas, 300 concubinas. Essas 700 princesas era um projeto de poder miraculoso, porque são 700 acordos que ele fez com diversos povos, por isso que também não teve também guerra, não há qualquer indicação de guerra no reinado de Salomão. E quando ficou velho, foi influenciado por essas mulheres estrangeiras, e adorou Estarote, que é a deusa dos Sidônios, adorou a Moloque, que é a deusa dos Amonitas, adorou a Quemós, que é o deus dos Moabitas, construiu diversos locais de adoração, templos, e a partir disso, Deus aparece para ele 2 vezes, para dizer, rapaz, não faça isso, mas infelizmente o camarada continua a pecar. Quando ele continua a pecar, Deus diz, então valeu, vamos dar a providência para esse garotinho, vamos suscitar aí adversários contra ele. Suscitou Haddad, que é o rei edomita, suscitou Rezon, que é rei sírio, e suscitou Jeroboão, que é o rei de Israel, que ficou com 10 tribos. Então veja que o norte e o leste ele ficou cheio de inimigos, e aí teve grandes problemas, porque ele tinha escravizado o povo, ele tinha tributado, e isso teria que ter consequências, tá bem? No finalzinho do capítulo 11, vai falar a história de como Jeroboão, que é o principal desses reis, né, surgiu, porque de fato ele era o serviçal de Salomão, muito competente, e aí um certo dia que ele estava indo em direção, ele estava em viagem a Jerusalém, saiu de Jerusalém a viagem, e simplesmente ele encontra o profeta Aías, que tira a capa nova, rasga a capa dele, fica aí com 10 para você, porque uma aqui, essa de cá, você não vai ficar não, essa aqui vai ficar com o descendente de Salomão, porque foi uma promessa de Davi, e essas 10 pode ficar para você, tá bem? E no finalzinho do capítulo 11 vai dizer que Salomão reinou por 40 anos, tá? E aí, do capítulo 12 ao capítulo 22, vamos tratar a história do reino dividido. Porque Salomão pecou, o reino teria que ser dividido. 10 tribos, reino de Israel, reino do norte, capital Samaria. Uma tribo, reino de Judá, que vai ficar com o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. Lembrando, professor, se você disse que 10 ficaram no norte e uma só ficou no sul, 10 com 1 dá 11, mas são 12 tribos, porque Benjamim e Judá, porque Benjamim ficava na parte noroeste, né, de Judá. Então ela foi acoplada por Jerusalém, pela tribo de Judá. Então, ou seja, Benjamim e Judá se tornou uma só. Tá? Por isso que é 10 tribos e uma, mas não é uma não. Essa uma de Judá, ela acabou absorvendo Benjamim. Por isso que são 2 tribos aqui, 10 aqui. Mas como as 2 tribos se tornam uma só, fica só o reino de Judá, ou o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. Tá? No capítulo 12, Salomão morre, é sucedido por Roboão, o povo vai para cima de Roboão, meu irmão, seu pai escravizava a gente, dava uma tributação muito alta para ele fazer lá, e os desejos, as construções dele.
E aí, diminui essa carga aí que a gente vai deixar você como nosso rei. Robão vai, fala com os anciãos dizem assim, rapaz, aceite o pedido do povo que você vai reinar. Ele diz, rapaz, eu vou conversar aí com os meus colegas aí de infância. E os jovens, que eram amigos dele de infância, disseram, nada. Vamos aumentar o tributo em cima desses caras. E diga para ele, ó, que o seu dedinho é mais grosso que a cintura de Salomão, né? E o que o seu pai castigava ele com chicote, ele vai castigar com correia, porque correr aquele grupo de 4, 5 chicotes, aí vê que o dano é muito maior. Então o povo de Deus disse, então beleza, então a partir de agora nós não respondemos por você. Aí Robão ainda não tinha entendido a mensagem do povo, mandou que o pobre mandou um serviçal lá, o chamado Adonirão, que fosse lá tributar o pessoal. E cadê o tributo do rei? Os caras falaram, mataram esse serviçal do rei a pedrada. E aí foi quando Roboão percebeu que tinha perdido o reino, corre para Jerusalém e ele fica somente recluso em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele reúne 180 mil homens para atacar o reino do norte. É quando Deus manda o profeta Semaías e diz, opa, você não vai atacar os seus irmãos, porque essa é a vontade de Deus, e ele desiste da guerra, ok? Mas aí, no finalzinho do capítulo 12, Jeroboão, né, vai, cerca Siquém, conquista Siquém, faz uma muralha, e aí Jeroboão, ao invés de seguir a Deus, porque o reino foi dado a ele, o que é que ele faz? Faz 2 touros de ouro, deixa um em Betel e outro em Dan, porque ele não deixou que o povo descesse para Jerusalém para adorar. Porque se o pessoal fosse para Jerusalém para adorar, Robão ia conversar com eles e iam converter. Então ele vai lá e faz essa grande blasfêmia, colocando 2 touros de adoração e também colocou os sacerdotes levitas, né, lá, sacerdotes que não eram da tribo de Levi, para fazer essas adorações e instituiu festas religiosas que não faziam parte do calendário do povo judeu. No capítulo 13, vai ter a história do profeta de Judá, que não tem nome, sai de Judá, vai para Betel para informar o rei, dizer, meu irmão, esse altar aí vai ser rachado no meio e as cinzas vão derramar. E aí, no momento que ele profetiza, o rei manda os guardas pegarem o sacerdote e a mão do rei fica ressequida, ou seja, fica com seus pedaços de pau. Ele suplica ao profeta, o profeta vai lá e pede a Deus e volta ao normal. Ele libera o profeta. Quando o profeta vai ter aquela história do profeta velho e o profeta novo, e aí, de fato, Deus diz, não coma nada lá, não beba nada lá, nem volte pelo mesmo caminho. E o profeta velho, um profeta lá de Betel, mente para ele, diz, não, vem para cá comer aqui na minha casa. Quando ele vai, se alimenta lá, o profeta velho recebe o Espírito Santo e profetiza, você descumpriu a palavra de Deus, profeta novo, então você vai ser morto. Quando ele sai, é morto pelo leão, e depois ele é colocado numa cova, né, de fato, lá numa cova, onde futuramente o profeta velho também é colocado. E aí, quando Josias vai se tornar rei, lá depois de 200 anos, vai encontrar a ossada desses 2 profetas, tá? História bastante interessante, que não dá para explorar muito por causa do tempo, que eu já estou bastante esgotado. No capítulo 14, vai contar a história do filho de Jeroboão. O filho de Jeroboão, chamado Aías, adoece, ele vai, manda a mulher ir falar com o profeta Aías, antes da mulher chegar e dizer, rapaz, para que você está se escondendo aí? Está fingindo que não é você? Pode ficar de boa, quando você voltar, teu filho vai morrer, porque essa foi a profecia que eu passei para Jeroboão. E assim que ela bota o pezinho dela lá em Tisma, o menino acaba morrendo, né? Desculpe, o filho de Jeroboão é chamado de Aías, né? E aí o que acontece? Aías não. Acho que eu esqueci o nome do filho de Jeroboão. A mulher de Jeroboão vai falar com o profeta Aías. Depois vai falar que Jeroboão morre e Nadab fica no lugar dele. Depois, no capítulo 14, vai falar sobre Roboão, que tem a mãe amonita e fez toda a apostasia. No 5º ano é atacado por Sisaque, rei do Egito, leva todos os tesouros, e depois ele morre e deixa seu filho Abis, Roboão. No capítulo 15 vai falar a história de Asa, que foi um bom rei. Faz toda a limpeza espiritual, tira a sua mãe como na posição de rainha, né? Vai guerrear com Baasa,
que é o rei de Israel, né? Só que esse Baasa, ele tenta construir uma muralha, e esse Asa vai lá e pega todo o tesouro do templo, dá para o rei Sírio para ajudar, para tirar o financiamento do rei de Israel, e aí ele acaba atacando o rei de Israel e vence, tá bem? No capítulo 16, vai falar apenas dos reis de Israel, que é o profeta Jeú, vai dizer, olha, Baasa, já que você está descumprindo, todos vão morrer de sua família, porque você vai ser, a família toda de Jeroboão vai ser exterminada, como a sua também de Baasa será. E aí vai ter a sucessão, vai contar a história de 5 reis, né? Elá, Zinri, Onri, Acabe. 4 reis, né? Elá governa por 2 anos, né? Fica bebendo, e aí há uma conspiração por parte do seu oficial, vai lá e mata ele, né? Zinri mata. Só que Zinri só governa por 7 dias, que o povo já não gostou da conspiração, levanta Onri. Onri mata Zinri. E aí, Onri, quando volta para a cidade, vai ter 2 partidos, a cidade vai ser dividida em 2. Onri vai ter que também destruir um outro comandante chamado Tibni, e Onri se confirma no reinado. E aí, esse Onri vai ter um filho. Esse filho vai ser chamado Acabe, né? Só que esse Acabe é muito pecador, é casado também com a Sidônia, que é Jezabel, que ela, de fato, vai trazer a adoração de Baal para o povo de Deus, né? E aí, vamos encontrar a história no capítulo 17, a história de Elias, que nós já sabemos, né? Vai ter a seca, ele vai profetizar a seca por 3 anos, Elias fala com Acabe, depois foge para Serepta, de fato vai ter aquela história toda da viúva, né? Que vai sustentar Elias. Depois, no capítulo 18, vai ter a história de Elias contra os profetas de Baal, né? Muito interessante, né? Apontando como ele venceu os 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. No capítulo 19, vai ter a história de Elias na caverna, né? Elias, o que você está fazendo aqui? E tal. E aí, depois, Deus vai determinar, quando ele chega no Monte Horebe, diga-se, no Monte Sinai, Horebe e Sinai é a mesma coisa, Deus determina o volte, né, que você também não está sozinho, deixei mais de 7.000 profetas lá que não dobraram seus joelhos a Baal, e você vai fazer 3 trabalhos. Você vai encerrar seu trabalho, mas eu quero que você faça 3 coisas. Unja Jeú, rei de Israel, unja Azael, rei da Síria, e unja também Eliseu como o seu sucessor como profeta. No capítulo 20, vamos encontrar a história do rei Acabe contra o rei da Síria, e o rei Ben-Hadad da Síria, né, vai tentar atacar Israel, e aí há uma intercessão dos profetas a favor de Acabe, né? Acabe acaba vencendo a guerra, e no finalzinho Acabe acaba vacilando, né? Em vez de matar o rei e se livrar de um grande problema, não. Ele vai lá e salva o rei, porque o rei diz que o rei de Israel são muito misericordiosos, o cara sai com pano grosso, ele aceita, bota o cara no cavalo, no carro de guerra e leva. É uma coisa bastante absurda. Depois vem um profeta e diz para Acabe, ó, isso que você fez, você tinha que ter matado seu inimigo. Você venceu a guerra e não matou o rei. Então, o que vai acontecer? Você trouxe desgraça para a sua família, porque esse rei vai se fortalecer e depois vai voltar para te assolar, né? E aí Acabe, no finalzinho, né, acaba ficando com medo, né? E acaba o capítulo 20, né? No capítulo 21 vai ter a história de Nabote, um mero agricultor que simplesmente tinha uma plantação de uva ao lado do palácio. O rei disse, pô, eu queria muito essa sua plantação, eu queria fazer uma horta. Não vou vender, porque Deus é passado. O cara volta triste, o rei volta triste para casa, a Jezabel diz, não, vou fazer um plano aqui para matar o Nabote. Ele manda 2 homens maus, decreta o dia de jejum, depois esse homem mau diz, olha, esse cara amaldiçoou o rei no dia de jejum. E aí toda a cidade mata, né, esse agricultor. E aí o que aconteceu? O profeta Elias vai até Acabe e diz, olha, o que você fez? Você vai morrer, sua família vai ser exterminada, sua mulher vai ser comida por cachorro. Mas Acabe, na verdade, vai lá e rasga sua roupa,
se mostra consternado, e aí Deus gosta da ação dele, diz, então beleza, isso vai acontecer, toda essa desgraça apontada por pai de Elias vai acontecer com os seus filhos. No capítulo 22, que é o último capítulo, vai tratar a respeito de como se deu a morte de Acabe, né? Acabe não tinha o que fazer, 2 anos totalmente em paz, e aí ele decide tomar uma cidade que é chamada de Ramote-Gileade, que de fato era dos israelitas, mas estava sob o poder dos reis sírios. E aí ele recebe a visita do rei Josafá. Quem é o rei Josafá? O rei do Reino do Sul. Aí você vai dizer, mas ué, a indicação é que o Reino do Sul e o Reino do Norte sempre estavam em constante guerra? Sim, mas o que aconteceu é que o rei Josafá fez um acordo com o rei Acabe. Ambos, o rei Josafá deu um filho dele para casar-se com a filha de Acabe, que é chamada de Atalia. E aí o que acontece? Eles se tornam amigáveis esse reinado, o que trouxe, obviamente, grande miséria, porque Josafá foi um bom rei, mas no finalzinho cometeu esse erro de fazer uma aliança política visando aumentar o seu poder, e ele trouxe desgraça para sua família, que vamos entender em 2 Reis. Então Josafá vai fazer visita a Acabe diz, ei, meu irmão, vamos tomar a Ramote de Gileade lá dos filhos. O cara disse, não, beleza, vamos tomar sim. E aí eles consultam os profetas, e os profetas dizem, não, tudo beleza, pode ir. No meio do caminho, Acabe diz, Josafá diz assim, olha, eu não estou sentindo segurança desses profetas. Tem mais algum profeta do Senhor? Eu disse, não, tem mais um aí, tem Micaías. E aí, quando é chamado Micaías diz, rapaz, vá, pode ir para a guerra que você vai vencer. E Acabe diz, rapaz, já te falei para você de mim, não minta. E aí, Micaías vai lá e fala a verdade. Olha, Deus teve uma conversa lá nos céus, e Deus disse, um anjo disse assim, quem que vai lá enganar todo esse povo? Aí disse que um anjo de Deus desceu dos céus para a terra para fazer com que esse profeta minta para você. Não vá, porque a visão que eu tive aqui é que o povo de Israel vai ser como se fossem ovelhas espalhadas por toda a terra de Israel, porque o seu rei, de fato, vai morrer. E aí Acabe diz, tá vendo que esse miserável sempre profetiza contra mim? Então, deixa esse cara na prisão, só bote água e pão a ele, aí quando eu voltar aí, vivo, aí solte ele. Aí não fala exatamente o que aconteceu com o profeta Micaías, e Acabe vai para a guerra, e Acabe, de uma forma muito esperta, o que é que Acabe faz? Deixa Josafá com trajes reais e se disfarça de soldado, né? Ou seja, muito esperto, né? Que normalmente as histórias bélicas é muito simples, né? Se você mata o rei, acabou a guerra. Todo mundo se rende. Então, por que ele não foi de trajes real? Porque ele sabia que todo exército inimigo ia tentar matar o rei. Então ele, de forma esperta, disse para o amigo, amigo, vai lá que traz reais que eu vou como soldado. E aí, todo os sírios vai atrás de Josafá, quando está perto de pegar Josafá grita, não só Acabe, não, parou no meio do caminho. E aí, só que a história de Acabe já tinha sido traçada. Diz que um soldado sírio soltou uma flecha a ermo, ou seja, sem definição, jogou para cima, e aí essa flecha cai entre, né, as armaduras de Acabe e acaba atingindo, e ele vem a óbito mais à frente de tarde, e diz que, como ele foi colocado no carro e o carro foi levado até a casa dele, né, o sangue que ficava no rastro, os cachorros iam lambendo para confirmar a profecia passada por Elias, né, porque ele tinha matado o inocente lá, que era o Nabote. E assim encerramos a história do primeiro Reis, porque o segundo Reis vai iniciar falando sobre a história, salvo engano, de Azarias, que é filho de Acabe, que acaba caindo no terraço, ficando doente, e vai consultar profetas pagãos, e aí Elias vai até ele e diz, Deus disse que você vai morrer, é bastante interessante, que vai estar presente no primeiro capítulo de Segunda Reis, tá? Primeira Reis acaba com a morte de Acabe. Então, Primeira Reis inicia com Salomão e finaliza com Acabe, e assim eu finalizo essa exortação a respeito do livro de Primeira Reis, tá bem? Desde já, muito obrigado pela presença aí.